Uma boa noite a todos os ouvintes. Saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Este quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Diácono José Ministro. Hoje, dando prosseguimento à segunda parte, a besta que sobe da terra. Antes, façamos uma oração para que o Espírito de Deus, ele nos possa encher de graça, do conhecimento e da sua misericórdia, para podermos navegarmos na palavra de Deus nesta noite tão especial. Oremos ao Senhor. Glorioso e eterno Deus, neste momento tão precioso de oração, meu Pai, elevamos as nossas vozes até o trono da graça para pedirmos ajuda do Espírito Santo, que é o nosso professor por excelência. É Ele que nos guiará no estudo da Palavra de Deus, o Apocalipse, a besta que sobe do mar. Meu Pai, que os nossos irmãos ouvintes possam compartilhar esta live às outras pessoas que ainda não conheceram este mistério, esta obra tão maravilhosa que é a Palavra de Deus, que vem nos revelar as coisas que estão acontecendo sobre o planeta Terra. Ó Deus, abre a mente dos ouvintes, que esta palavra possa trazer conforto e edificação na vida espiritual de cada um na noite de hoje. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, louvado, engrandecido é o teu santo nome. Amém e amém. Graças a Deus. A marca da besta, como isto será cobrado da humanidade? O selo de Deus e o selo da besta. O selo de Deus, se nós formos olhar no Velho Testamento, quando Deus criou todo o universo e criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. Seria o sábado. Aí é o nome do proprietário, Deus. Ele criou os céus e aí está a jurisdição. Ele criou a função. Nós lemos outro dia, Ezequiel, capítulo 20, versos 20, nos diz assim: santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Também meus sábados para servir de sinal entre mim e vós. Seu sinal entre Deus e o seu povo é o sábado. O sinal da besta se opõe ao sinal de Deus. Logo será o domingo. Se o sinal entre Deus e o seu povo é o sábado, o sinal da besta se opõe ao sinal de Deus, logo será o domingo. Quando será? Quando for uma marca, quando for uma imposição legal, quando houver uma legislação, e a profecia diz no capítulo 13 que há 2 decretos. Esta marca, como será? Ela é invisível. Não sabemos como será feito, não sabemos. A profecia não revelou como as pessoas serão reveladas
a possibilidade, alguns falam que haverá uma leitura digital, a íris dos olhos, um cartão magnético, um chip, há possibilidades. O que vai ser não está revelado. Qualquer coisa que eu afirmar é mera especulação. Se não está revelado, eu irei especular. Se o sinal entre Deus e o seu povo é o sábado, o sinal da besta se opõe ao sinal de Deus, logo será o domingo. Mas veja aqui, há um detalhe importante. Não o sinal ou marca da besta será. Quando ele será? Quando for uma imposição legal, quando houver uma legislação, e a profecia diz no capítulo 13 que há 2 decretos. Mas haverá um sistema que não está revelado. Pessoas saberão quem eu posso vender, para quem eu não posso vender, quem não possa comprar. Você entende que será um tempo difícil para o povo de Deus? Nós precisamos ter uma experiência com Deus que hoje nós não temos. Infelizmente, muitas igrejas se encontram num estado de calamidade espiritual. Muitos têm esquecido de examinar a Bíblia, muitos têm esquecido de ensinar a verdadeira palavra, principalmente o livro de Apocalipse. Por isso que nós falamos que vai ser um tempo muito difícil, uns dias difíceis, porque a maioria, nós hoje não estamos preparados, porque a maioria, 90% dos irmãos estão muitos distanciados, muitos só falam somente em curas e curas, prosperidades, e esquecendo o alicerce da palavra de Deus. Ela é revelação. Ela cura, ela salva, ela batiza e dá a certeza de termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Mas é isto que ensina o Apocalipse. Finalmente, aqueles que não se curvarem a essa tradição da santidade ao domingo, diz o Apocalipse 13, que eles serão declarados réu de morte. Apocalipse 13, versos 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizessem que fossem mortos todos quanto não adorassem a imagem da besta. Que tipo de imagem que nós estamos esperando para esses últimos dias na terra? Não vai ser a mesma imagem, o mesmo sinal ali na Idade Média? Lembra das perseguições? Muitos cristãos eram considerados hereges por professar a sua fé em Cristo Jesus. Será que esse novo movimento do passado virá à tona num futuro próximo? Somente aqueles que estão examinando as Escrituras saberão quando o filho da perdição se manifestar. Os 2 decretos estão separados por um lapso de tempo entre o primeiro decreto, que vai a proibição de comprar e vender, e o segundo decreto, que é um decreto de morte. Há um evento aí
que nós aplicamos para vocês. O fechamento da porta da graça. Então, esse decreto de morte no versos 15 de Apocalipse 13, ele só vai ser promulgado quando a porta da graça estiver fechada, ou seja, quando todos os casos estiverem decididos. Se é assim, todos aqueles que estão salvos, porque reverenciam as leis de Deus, amaram a Cristo e obedeceram à sua vontade, eles não podem mais morrer. Porque se nesse momento eles morressem, seria uma vitória para o reino das trevas. Ao longo de toda a história humana, Deus permite que alguém seja martirizado pelo amor do Evangelho. Deus permite muitas destas mortes, redundaram em outras conversões, tanto que quando o diabo, o cristianismo, os primórdios da igreja, então esta lei será anunciada no tempo da perseguição, no tempo de angústia de Jacó. Ele situa-se cronologicamente depois do fechamento da porta da graça. Então, um dos ingredientes que vai provocar da graça, então, um dos ingredientes que vai provocar a angústia no salvo é o fato de haver um decreto determinado que eles podem morrer, só que eles não morrerão, porque haverá angústia, porque esse momento os salvos não sabem que eles estão salvos ainda. Então, amigo, você tem aí o mundo vai estar dividido em duas correntes: aqueles que amam a Cristo e por isso reverenciam a sua lei. Não é isto que ele falou, João 14:15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. O mundo estará dividido em duas correntes: aqueles que amam a Cristo, o reverenciam a sua lei, e aqueles que professam amar a Cristo, mas rejeitam a lei de Deus. Esses até dizem que amam a Deus, que servem a Deus, mas não reverenciam a lei do Senhor, não estudam a palavra de Deus, não dá ouvido aos seus mandamentos, não dá ouvido às suas doutrinas. O seu caminho é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele. Se você chegar agora para um caçacheiro, por exemplo, falar você ama a Deus, ele vai falar sim, eu amo ao Senhor, mas não obedece, não se esforça para ser liberto, para ser um cidadão dos céus. Se você chegar para uma pessoa que diz ser crente, mas anda nas vaidades deste mundo, nas festividades mundanas, se falar você ama a Deus, ele vai falar sim, mas através do seu testemunho não se esforçam para andar na santidade, para andar na doutrina da palavra de Deus, e diz que está servindo ao Senhor. Muitos que não fizeram isto não têm de graça, de vantagens e oportunidade. Você que está me ouvindo, você acha que esta verdade chegou na tua vida? Não. Deus está preparando um povo para o momento final crucial da história humana. E sabe qual será esse momento final? A controvérsia sobre o tema da adoração. Você que
que adora o Criador. Deus, não existe outro ser para ser adorado, somente a Deus, que é digno de toda a adoração. Se no capítulo 14 há um convite para adorarmos a Deus, no capítulo 13 há um poder que ocupa o lugar de Deus e ele quer ser adorado. Então, irmãos em Cristo Jesus, Igreja do Senhor, este poder, ele busca para si a glória. Esse poder, ele quer ser adorado no lugar de Deus. E nos últimos dias, ele vai se apresentar como Deus, como Salvador da pátria, querendo ocupar o lugar da majestade, querendo ser adorado como o Senhor Deus. E agora, os Estados Unidos virá com uma sua força para dar um apoio a esse poder que quer assumir o lugar de Deus. É um apoio, será dado um decreto dominical. Os Estados Unidos, eles serão a primeira nação do mundo em todo o seu país, e esse decreto irá levar as pessoas a santificar o domingo como uma lei. Será um sinal invisível, somente o possuidor identificará quem é de quem. Então, meus irmãos, a coisa é séria. Muitos cristãos que estão meio fraquinho, naquele dia, se não for a misericórdia de Deus, nenhuma alma se salvaria, porque esse poder, ele se apresentará como se ele fosse o próprio Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, e muitas nações se dadas, muitos que servem a Deus, mas que não levam uma vida de responsabilidade, serão iludidos por este poder. Isso começa nos Estados Unidos e depois terá o abraço de toda a nação do mundo. Esse decreto será dado lá e depois vai virar lei em todo o globo terrestre, e somente os verdadeiros adoradores, os verdadeiros homens e mulheres que servem a Deus em espírito, saberá discernir quem é este ser. Não tem sido este discurso do Papa Francisco? Não foi que ele falou numa convenção no sul da Itália recentemente? Precisamos de um dia para a família, nós precisamos do domingo para a família, um dia sem trabalho, nós temos que rever nossas prioridades. Agora, com este poder, vão se aliar. Você que acompanha um pouco da mídia, sabe sobre estes poderes, eles estão se aproximando. Desde o tempo de João Paulo II, considerado como nós temos uma ligação muito próxima com os Estados Unidos. Depois veio o Papa seguinte, Bento XVI, e os laços continuam. E agora nós temos o Papa Francisco, os laços continuam. Sabe o que vai acontecer? Esses poderes vão se unir e haverá um decreto dominical. Mas aí esse decreto vai abranger o mundo inteiro, os 4 pontos da terra, levando
as pessoas adorarem e santificarem o domingo sem nenhum único texto na Bíblia para aprovar tal proposta. Apocalipse 13:18, que diz assim: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é o 666. Em Apocalipse 13 termina com versos 18, e esses 666 tem criado muitas dúvidas na cabeça de muitas pessoas. O que significa esse número? Mais uma vez, para entender o Apocalipse, você tem que buscar na Bíblia referência ao que está dizendo. E onde eu encontro uma referência com esse número 666? Em Daniel 3, você está lembrado que nós dissemos aqui que o livro de Apocalipse é um complemento de Daniel, os dois se completam. Aqui nós temos a experiência do domingo de Daniel, Ananias, Misael e Azarias sendo livrado da fornalha de fogo ardente. Olha o que quer dizer aí no verso 1, Daniel 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Duras, na província de Babilônia. Qual era a altura da estátua? 60 côvados. Qual era a largura? 6 côvados. O sistema sexagesimal, o número do sistema sexagesimal vieram da grande Babilônia. Foi Babilônia que nos ligou a dúzia e a meia dúzia. O número 6 era muito comum em Babilônia. Sabe por quê? Os deuses de Babilônia recebiam um número e o Deus maior era marcado pelo número 6 e o Deus maior pelo 60. O menor era pelo 6 e o maior pelo 60. Você entende por que esta estátua tem 60 côvados por 6 côvados? É uma representação da divindade babilônica. Pastor, mas aonde está os 600? Na cultura babilônica, o número 600 era uma referência a todos os deuses do povo. Então, todos os deuses eram representados pelo número 600. E então aqui nesta imagem de ouro, você tem os 666. Mas por que é que Nabucodonosor fez uma estátua de ouro no capítulo 3? Porque no capítulo de Daniel, ele teve um sonho e apesar a cabeça era de ouro e a cabeça representava o seu império babilônico. Depois viria os peitos, braços de prata representando a Grécia e as pernas de ferro representando Roma. Então foi dito para ele: o teu império vai passar e vai dar lugar a outro peito e braços de prata, mas agora Nabucodonosor vai para a planície de Duras e constrói uma estátua toda de ouro, e com isso ele quer dizer que o reino dele não vai passar. Babilônia jamais passará. Isso é o que ele quer dizer.
Agora, o que diz o capítulo 3 de Daniel? Muito claro, a relação com Apocalipse. Daniel 3:4, e o arauto, Daniel capítulo 3:4, e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos e nações e línguas. O tema de Daniel 3 é o tema de adoração. O que Nabucodonosor estava querendo com tudo isso? Ser adorado exclusivamente. Quando ouvires o som das músicas, vocês vão se prostrar diante da imagem e vocês vão adorar. E voltando para o século 21, o que este poder está buscando? Adoração exclusivamente. E toda adoração nos céus, embaixo, na terra, pertence ao único Deus, o Criador de todo o universo. A Ele sim, eu, você, devemos adorá-lo, dar honra, glórias e louvores para todo sempre. Agora o Apocalipse diz assim: a segunda besta vai fazer uma imagem à primeira besta, e quem não adorar esta imagem não vai poder comprar ou vender, e depois é réu de morte. Você entende as relações entre os textos? Então, o número 666 tem a sua origem no livro de Daniel. Fala das divindades babilônicas, e o número da imperfeição 6, e o 7, o número da perfeição. E o 666 é uma alusão a todos esses movimentos religiosos que se opõem a Deus. Hoje estamos vendo o momento da história na ampulheta divina do tempo, da volta de poucos grãos para cair. Isso que nós estamos ensinando como profecia, logo será uma realidade. Sabe o que a palavra profética que os Estados Unidos vai se levantar para apoiar Roma papal? Os Estados Unidos promulgaram um decreto dominical levando as pessoas a santificar o primeiro dia da semana. Não virá numa crise teológica, como muitos imaginam. Raciocina comigo, a humanidade está ficando doente e nós precisamos de um dia para descansar, e as famílias estão se desfalecendo e precisamos de um dia para a família. As pessoas estão cansadas e precisam de um dia para descanso. A natureza está morrendo por causa da poluição e precisamos de um dia em todas as chaminés, precisa ser desligada. Você entende qual será a proposta dominical? Precisamos de um dia, e que dia será? E tudo aquilo que Deus, e para que acontecesse no 7º dia, eles irão colocar no domingo. Todos nós faremos uma escolha. Eu e você fica com a palavra de Deus, ou escolhe ficar do lado deste poder que cuidaria em mudar as leis de Deus? Um conselho para vocês, evangélico: para de ficar criticando a igreja romana, porque vocês estão no mesmo caminho, estão aguardando os mesmos costumes e tradições, e estão pensando muitas das vezes e esquecendo da palavra de Deus.
O Espírito Santo de Deus está chamando você para vir para a luz, que é Cristo, é a luz da sua palavra. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser livre em Cristo? Tem que aceitar a verdade. Se você quer ser honesto, examine este tema como mais afinco. Não fique só nas minhas palavras. Investigue, olhe para o cenário mundial. Se os fatos são realmente assim. E não fique somente no que o nosso irmão, diácono José Ministro, falou. Examine com mais afinco. Coloque a sua vida perante o altar de Deus. Comece a investigar daqui para frente. Comece a pedir a orientação que vem do alto. Comece a falar: Espírito Santo, abre a minha mente, abre o meu coração, para que eu possa compreender as coisas que brevemente acontecerão sobre o planeta Terra. Então, meus irmãos, temos que ter cuidado que nos últimos dias este poder, aqueles que estarão despercebidos serão ludibriados, serão enganados facilmente, pensando que é o próprio Messias, que é o próprio Cristo, e muitos cairão facilmente nas lábias deste enganador. Por que não estão examinando, não estão colocando a sua vida perante o altar? Muitas das vezes estão se deixando ser levados por fábulas, por coisas antibíblicas que não têm apoio dentro da palavra de Deus. Então, irmão, damos lugar ao Espírito Santo. Busquemos o Senhor com mais firmeza, com mais compreensão, com mais clareza, e deixamos estas ilusões de lado, que não vai nos levar a parte alguma ou somente à destruição eterna. Amém? Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo de Deus, Ele continue a falar em nossas vidas, em nossos corações. Igreja de Cristo, ainda há tempo, a porta da graça ainda está aberta por um pouco de tempo. Abrimos os nossos corações, nós vamos ver, igreja, largo é o caminho, e uma multidão incontável tem entrado por esse caminho largo. E até mesmo pessoas que dizem que servem a Deus estão trilhando um caminho de largura infinita que não vai levar a lugar nenhum, a somente a destruição. O Apocalipse está aí, um livro, uma revelação, um presente de Deus para os nossos corações nos dias de hoje. Vamos nos esforçar, vamos colocar a nossa vida perante o altar de Deus. Senão, meus irmãos, naquele dia, se formos rejeitados, então nós fizemos o quê? Um sacrifício em vão. Não vamos perder tempo com fábulas, não vamos perder o nosso tempo com ensinamentos falsos, mas vamos colocar a nossa vida perante a palavra de Deus, perante o conhecimento da verdade. Esta sim vai nos levar ao encontro, ao paraíso celestial, a nova Jerusalém. Amém. Que Deus abençoe, igreja. Eu pergunto na noite de hoje se tem alguém
que ouviu, que gostaria de dar um passo para Jesus. Mas antes de tudo, compartilhe esta live às demais pessoas que você conheça. Se puder compartilhar, para que esta revelação do Apocalipse chegue aos nossos irmãos e que eles abram a mente para voltarmos mais para o Senhor, porque, meus irmãos, o relógio de Deus está passando lentamente, e esse lentamente temos que correr contra o tempo para não perder a nossa salvação, que é preciosa. Você que está do outro lado, fale assim: Senhor Jesus, eu estou te aceitando como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Jesus, perdoa os meus pecados e escreve no livro da vida para o dia da grande redenção. Agora iremos orar a favor de todos os ouvintes, de todas as pessoas que estão enfermas, não só fisicamente, mas enfermas também espiritualmente, para que Deus sare esta ferida, que o Senhor cicatrize esta mágoa que tem impedido da graça de Deus triunfar na tua vida. Clamemos ao Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, a Ti, Senhor, elevamos as nossas vozes até o trono celestial, da onde Tu estás sentado, estás sobre o controle de todas as coisas. Mas alguém, por falta de examinar e de conhecimento, está pensando e até tem meditado: se Deus está no controle de tudo, o porquê desses acontecimentos maléficos, do que tanta miséria, tanta injustiça? Deus nos deu uma mente, um livre árbitro, para que possamos escolher o que é bom, o que é ruim. Deus não tem culpa da minha má escolha. Deus não tem culpa, meu irmão, de você trilhar por um caminho de destruição. Deus não tem culpa se eu estou doente. O Senhor é aquele que zela de cada um de nós. Temos que fazer, igreja, a nossa parte. Nós temos que nos cuidar, nós temos que procurar a medicina. Hoje o Senhor deixou a medicina para que todo ser humano não venha ignorante. Eu não vou no médico porque Deus vai me curar. Não, você tem que procurar a medicina, fazer os exames diários, até mesmo para prever um câncer, para prever uma tireoide, até mesmo assim uma hérnia. Hoje o Senhor tem deixado os médicos sobre a face do planeta Terra para que nós procuremos zelar este corpo, que é o templo do Espírito Santo. Deixamos de ser menino, procuremos o médico, porque a medicina foi deixada por Deus, igreja. Procuremos, assim, zelar pelo nosso corpo, que ele é o templo do Espírito Santo. O prazer de Deus é que todo ser humano cuide deste templo, zele deste templo, como Deus pode
num corpo doente, uma pessoa que muitas das vezes não tem o prazer de se cuidar, de se vestir. Ó Jesus querido, abre a mente da humanidade, abre a mente dos teus servos, abre a mente das tuas servas, Senhor, que precisamos sim, com sacrifícios, cuidar de nós mesmos, porque se nós não cuidar de nós, quem irá cuidar-nos? Deus tem dado as maravilhas, Deus tem zelado. Olha, quando Deus tirou o povo do Egito e que aquela nuvem os acompanhava de dia e de noite e que o maná caía dos céus. Por que o Senhor mandava aquele maná? Porque eles não tinham como fazer, não tinha como colher um trigo no deserto, mas Deus mandava para sustentar o seu povo naquela jornada. E hoje, quando foi mais aperfeiçoando, que eles começaram a plantar a semente, agora este maná é retirado, porque eles já podiam produzir com as suas próprias mãos, e não é diferente da medicina. Temos que correr atrás e cuidar do nosso físico e da nossa material e espiritual, pedindo graças e força ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo continue a falar nas nossas vidas. Vamos despedir. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, uma boa noite de sono, que a sua noite seja abençoada.